Aleluia, pode se sentar no seu lugar. Sentar não, aproveita que já levantou e já está cheio de energia aí. Vamos, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, ok? 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Todo mundo achou? Sim. Você que está nos assistindo pela rede social também já achou? Dê um like aí pra gente, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: sabemos que, só um minutinho, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se toda a vida formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, otorgando-nos o penhor do Espírito. Corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andemos pela fé e não pelo que vemos. Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a Tua palavra. Palavra rica, palavra eficaz, palavra, Pai, que detém todo o poder, porque essa palavra é a boca do Senhor, papai, falando ao teu povo, falando à tua igreja, papai. Que ação nessa noite, e traz o teu servo, Deus, me coloco, papai, como uma ferramenta, como um instrumento, papai, despido por completo de mim, para que o Senhor me faça um vaso de honra da tua glória, Senhor, do teu poder, da manifestação, papai, da tua glória. Não eu, mas o Senhor, papai. E nessa hora, papai, eu peço, Senhor, que dê uma ordem no mundo espiritual. E o Senhor repreenda, Deus, toda ministração contrária. E que sobre este lugar venha uma nuvem da tua glória, papai, do teu poder. Que o céu esteja na terra, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. No nome santo do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele traz duas realidades muito nítidas. Ele traz a realidade inerente a um corpo que está agoniado, a um corpo que está afligido, a um corpo que está gemendo por aquilo que ele está vivendo aqui na terra, aqui onde nós estamos. Mas por outro lado, essa palavra também traz algo que deve reger, algo que deve permear a atitude, o comportamento do cristão, que é o quê? Que é a fé, que é a esperança da glória. O apóstolo Paulo está nos dizendo, sim, o seu corpo hoje ele está gemendo, o seu corpo hoje está almejando, está em outro lugar, mas tenha paciência, que há uma esperança da glória em sua vida, há uma esperança numa vida livre de todo esse sofrimento, uma vida pautada por princípio, num corpo glorificado, uma vida vivendo uma realidade, e essa deve ser a esperança, e essa deve ser a realidade que deve estar intrínseca no comportamento, na vida de cada cristão. Preste bem atenção,
Então, o que é que eu quero falar com você nessa noite? O que é que eu quero pregar para você nessa noite? Eu quero falar sobre fé. Eu quero pregar para você nessa noite sobre fé. Diga comigo assim, fé. Fé. Mas preste atenção, para falar sobre fé, é preciso que conheçamos, é preciso que saibamos o conceito de fé. E quando nós falamos da vida do cristão, quando o cristão quer saber alguma coisa, quando o cristão quer se informar de alguma coisa, onde é que ele vai buscar as informações? Onde é que ele vai, então, de qual GPS, de qual subsídio, de qual meio ele se vale para elucidar uma dúvida que eventualmente ele cultue, uma dúvida que eventualmente esteja no seu coração? A palavra é uma só. Essa dúvida, ela deve ser elucidada na Bíblia. É a Bíblia que é o nosso manual, é o manual que o Senhor deixou para que dele nos valhamos todos os dias, para sanar a nossa dúvida, para alicerçar a nossa caminhada, para estabelecer as diretrizes nas quais nós vamos nos basear para tocar a nossa vida segundo o propósito de Deus. Muito bem, e quando nós falamos de fé, qual que é o livro que nos traz essa realidade? É o livro de Hebreus. Hebreus 11, nós vamos ler 2 versículos de Hebreus. Vamos ler primeiramente o versículo 1 e depois iremos ler o versículo 6 um pouco lá mais para frente. Então preste bem atenção. O que é que diz Hebreus 11 no versículo 1? Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Então, a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que eu ainda não vi. Ou seja, eu já aprendi algo, eu já tomei a posse de algo que os meus olhos naturais ainda não viram. Preste bem atenção. Não raro nós passamos pela leitura de um texto bíblico sem que consigamos extrair desse texto bíblico o alcance, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração. E por que isso? Porque o suprassumo, porque a essência da palavra, ela só pode ser revelada ao nosso coração através do Espírito Santo de Deus, no movimento chamado que palavra rema. Palavra o quê? Rema. Palavra rema. Palavra rema. Aquela palavra que nos fala. Amém? Então, o Espírito Santo que traz a revelação ao nosso coração da palavra rema, da palavra revelada. Pois bem, quando deparamos com o conceito de fé que está inserido no texto que nós acabamos de ler, que é o texto de Hebreus 11, no versículo 1, quando nós deparamos com a leitura desse texto, nós somos remetidos de imediato a uma compreensão de que esse texto é um marco extraordinário que estabelece uma divisão entre duas classes de pessoas. Uma classe de pessoa que vive segundo os princípios do mundo, segundo os valores do mundo, uma classe de pessoa que se baseia tão somente naquilo que eles veem com seus olhos materiais, com seus olhos naturais, uma classe de pessoa que se estriba na sua força, que se estriba no seu dinheiro, que se estriba naquilo que ele tem no contexto material, ou seja, uma classe de pessoa que se estriba naquilo que os olhos dele vê, aquilo que é palpável, ou seja, uma classe de pessoas que prepondera, que dá valor às coisas do mundo, às coisas mundanas.
Do outro lado está uma outra classe de pessoas que resolveu ir além daquilo que é natural, ir além daquilo que os nossos olhos naturais vê. E essa classe de pessoas, através do Espírito Santo de Deus que interage com o nosso espírito, ela é levada a um local, ela é levada a um reservatório, a um compartimento onde o homem natural não pode penetrar, onde o homem natural não pode ir, que é o trono da glória, que é o trono do Pai, porque é lá no trono da glória que o fruto da nossa fé é gerado. O fruto da sua e da minha fé é gerado no trono da glória, ou seja, o filho da nossa fé é gerado no trono da glória. Portanto, preste bem atenção, essa classe de pessoas então, ela vai muito além daquilo que é natural. Ela é alguém espiritual. Ela é alguém espiritual. E falar de fé, não é possível a compreensão da fé, não é possível vivenciar a fé se eu e você não revestirmos de vestes espirituais. Eu preciso me revestir de vestes espirituais, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz ao nosso coração, interagindo com o nosso espírito, e ele que nos dá a compreensão, nos dá essa compreensão do que é uma vida vivendo segundo princípios do alto, segundo princípios de Deus, segundo princípios basilares do Evangelho. Portanto, meu irmão e minha irmã, não há como viver uma vida de fé, não há como confiar naquilo que os meus olhos naturais ainda não viram, se eu não estiver revestido do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que traz ao coração do homem esta compreensão, a compreensão de que aquilo que eu almejo, aquilo que eu pretendo, segundo o contexto da fé, eu não encontro isso aqui nesse mundo natural, aqui nesse mundo físico, aqui nesse mundo onde as coisas são vistas pelos olhos naturais. Mas se eu quero me valer da fé, se eu quero tomar posse dos filhos da fé, e quando eu digo filho da fé, eu não estou falando de um filho biológico, eu estou falando de um filho, de algo que é gerado através da fé, de algo que é gerado através do meu relacionamento com o Senhor, através da minha comunhão com o Senhor, através de um mover do Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas preste atenção, eu preciso tomar muito cuidado. Eu preciso tomar muito cuidado, porque até agora nós falamos do conceito de fé, um conceito de fé que está estribado, que está fulcrado na palavra do Senhor. E eu te disse também acerca de uma fonte onde essa fé, ela cria corpo, onde essa fé, ela se torna real, que é o trono de Deus, que é o trono da glória. Mas eu preciso de lhe dizer da fé, livros não cristãos. Eu queria trazer para você um conceito de fé, que é um conceito universal, que diz o seguinte: a fé é um sentimento de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a velocidade da proposição em causa. Então, aqui estou trazendo um conceito de fé
que no que concerne a materialidade, é parecido com aquele conceito que nós acabamos de ver lá em Hebreus 11, no capítulo 1. Mas é um conceito de fé universal. Aí você vai perguntar para mim, então você está me dizendo, pastor, que assim como há um conceito de fé universal, você está me dizendo que existem também fontes das quais as pessoas do mundo se valem para buscar aquilo que elas almejam através de uma fé, e aí não uma fé estribada, não uma fé fulcrada nos princípios da Bíblia, mas uma fé de acordo com o conceito universal? E eu, de uma forma muito rápida, vou dizer, é isso mesmo. Você precisa ter cuidado, porque existe fonte nas quais as pessoas buscam a concretização da sua fé, que não são as fontes de Deus, que não são as fontes do Senhor. E eu queria, para ilustrar isso que eu estou lhe dizendo dessa noite, eu queria perguntar para você, tem alguém aqui que já viu falar no livro Quarta Dimensão? Quem que já ouviu? Quem que já leu esse livro, Quarta Dimensão? Várias pessoas aqui. Esse livro, Quarta Dimensão, é um livro que foi escrito pelo pastor Paul Yong, é um pastor da Coreia do Sul, e até um tempo considerável, era a maior igreja que tinha, a igreja cristã na face da terra, e já chegou a ter mais de 1 milhão de fiéis naquela igreja. Hoje tem mais ou menos 480. E esse pastor Paul Yong, um belo dia alguém chegou para ele e disse assim: pastor, é sabido que lá na sua igreja há cura, que há milagres, pessoas entram enfermas lá e elas são curadas, mas há também notícia de que há curas no Seite Noé, em tendas budistas e etc, etc, etc. No momento que o pastor Paul Yong tomou conhecimento, quando ele foi questionado sobre essa indagação, sobre essa proposição, ele deu uma refletida e disse assim: eu tenho notícia realmente que há curas nesses templos pagãos. E naquele momento ele se voltou inteiramente ao Espírito Santo de Deus e falou: Espírito Santo, essa resposta não é para mim, eu não sei a dar, mas o Senhor tem a resposta e eu peço ao Senhor que me dê essa resposta. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus lhe trouxe uma realidade e lhe mostrou algo que ele ficou extasiado. O Espírito Santo de Deus disse para ele o seguinte: eu até nem sei porque que o livro é Quarta Dimensão, porque quando nós, só abrindo parênteses aqui, porque quando nós falamos de céu, quantos céus que existem? 3, não é verdade? 3 céus. O Alcorão fala que é 7, mas são 3 céus, e nós nos baseamos na Bíblia. Lá em 2 Coríntios 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo. Então há 3 céus, onde o Senhor reside, a morada do Senhor, e por que nós podemos chegar à nítida conclusão que são só 3 céus? Porque acima do Senhor não há mais nada, e o Senhor está no 3º céu, então são 3 céus. Mas o livro é Quarta Dimensão. Voltando agora para a história do pastor Paul Yong. Aí o Espírito Santo diz para ele, diz para ele o seguinte: olha, lá onde residem os principados e a potestade, ali o inimigo da nossa alma, ali o diabo, ele detém uma parte de poder. Nós não podemos subestimar que o poder do diabo diante do Senhor, ele é nada, ele não vale nada, mas há um poder. E aí, por que há esse poder? Olha que interessante. A palavra do Senhor, ela é imutável. A palavra do Senhor não muda, o Senhor não muda.
quando Lúcifer pecou e que ele foi lançado fora do reino, o Senhor o lançou fora do reino, mas o Senhor tinha dado poder a ele. E era muito fácil do Senhor, naquele momento, ter tirado todo o poder de Lúcifer. Né? Agora não Lúcifer, agora demônio, agora diabo. Mas o Senhor não fez. Por quê? Porque o caráter do Senhor é imutável. Porque a palavra do Senhor é imutável. Porque a aliança do Senhor é imutável. Então aquele poder que o Senhor havia dado para Lúcifer, aquele poder, ou seja, ficou. Como disse o Hernando Dias Lopes, ele é um cachorrinho cheio de carrapicho nas mãos do Senhor. Mas ele tem poder e esse poder não lhe foi tirado ainda, né? Não lhe foi tirado. Por quê? Porque a aliança do Senhor é uma aliança perfeita. Então o que acontece? O Espírito Santo diz para ele, lá onde residem os principados e as potestades, ali também tem uma parte de poder. E o diabo se vale dessa parte de poder para atender aqueles que agem através de imagem, através de santo, ou seja, através dos principados e das potestades. E ele o faz para quê? Ele o faz para que tornar as pessoas cativas, para que as pessoas achem que é algo bom, achem que é algo que está vindo até de Deus. Acha até que seria, coloca a mão nas minhas palavras, aqui alguém está representando Deus. E diga que não é isso. Eu, quando era católico, eu tinha imagem de santo, eu adorava santos, e eu achava que eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu achava que Deus estava feliz com a minha atitude, com o meu comportamento, porque não conhecia a verdade, porque não havia sido liberto ainda, entendeu? Então, mas é isso que acontece. Então, as pessoas, há esses milagres, entre aspas, é exatamente através do poder das trevas, agindo na vida dessas pessoas que se aliam a esses principados e essas potestades. Mas preste atenção, mas o Espírito Santo de Deus revela a ele, diz, as pessoas que se valem dessa fonte, são pessoas que fazem parte dessa fonte, que fazem parte desse reino das trevas. Elas não têm absolutamente nenhuma identidade com o Senhor, porque a identidade com o Senhor, a fé é a fé que vem do Senhor. É a fé que nós acabamos de ler, que está no livro de Efésios. É a fé vinda direto do trono da glória. É a fé que é gerada no trono do Senhor. É a fé que é gerada através do mover do Senhor. São filhos que são gerados na fé pelo mover do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então eu gostaria agora de ler com você o versículo 6 de Hebreus 11. Versículo 6 de Hebreus 11. Amém? O versículo 6 de Hebreus 11 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então preste bem atenção, a fé que nós estamos falando é uma fé na área que eu vou lhe dizer agora. Olha que coisa extremamente importante. Lá no livro de João 16, do versículo 8 ao versículo 11, não vamos ler, mas só vou trazer a alusão para você. Lá chega um determinado momento em que o Senhor chega para os discípulos e diz para eles assim: olha, agora eu estou partindo, agora eu vou ser assunto, vou passar pelo sacrifício da cruz e vou ser assunto ao céu. E os discípulos ficam muito tristes naquele momento. Aleluia! Quase chuva por dentro. Aleluia! E os discípulos, aleluia! Glória a Deus. Naquele momento, os discípulos, eles ficam muito assustados. E o Senhor diz para eles assim: olha, eu vou, mas você não ficará sozinho, porque da parte do Pai, você viu, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu vou, mas você não ficará sozinho, porque virá da parte do Pai o Espírito Santo de Deus, e ali Ele traz tudo aquilo que o Espírito Santo fará na minha e na sua vida. Então preste atenção, por que eu estou trazendo isso para você? Como é que é esse movimento, como é que é esse agir da
a fé, como é que é essa efetividade da fé na nossa vida? É da seguinte forma: o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence do pecado e do juízo, ele traz ao nosso coração o desejo, ele traz ao nosso coração a certeza daquilo que nós estamos pedindo ao Pai. Então, é através do Espírito Santo, porque a palavra diz, lá em Romanos 8,16, que o Espírito Santo de Deus, ele interage com o meu espírito, ele interage com o meu espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, ele interage com o meu espírito, e é gerado no meu coração, sabe, uma fé, ou seja, algo que eu ainda não vi, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. E preste atenção, e lá em João 14, no versículo 4, a palavra diz que tudo aquilo que você pedir ao Pai, em nome do Filho, Ele vos dará. Presta atenção, então, há uma geração no meu coração do desejo da concretização de uma fé através do mover do Espírito Santo de Deus e através do meu intercessor, que é Jesus Cristo, eu chego até o trono da glória, e chegando no trono da glória, há uma concretização daquilo que eu busco através da minha fé. E o próprio Romanos 8,14, o Espírito Santo de Deus testifica aqueles que são filhos de Deus. Nessa efetividade da fé, eu tenho a ação do Espírito Santo de Deus, eu tenho a ação de Jesus como intercessor, eu tenho a ação de Deus, porque a fé que gera resultado é uma fé em Deus. E nisso eu estou testificando que sou filho de Deus, que pertenço ao povo de Deus. E presta atenção, então quer dizer que a fé, além de me proporcionar resultados efetivos, ela também, no versículo 8 diz que a fé é também um instrumento, uma ferramenta que me leva até a salvação. É uma ferramenta que me proporciona a salvação. Que é o caso da concretitude. O contexto material, o contexto das realizações, mas ela me traz também a fé. Portanto, ela é uma ferramenta indispensável na vida do cristão. O cristão que tenha uma vida com escassez de fé, o cristão que tem uma vida e que essa vida não esteja pautada na fé, ele não está vivendo o genuíno evangelho. Alguma coisa importante e indispensável está me faltando. Eu quero te dizer o seguinte, às vezes a concretização da fé é um processo longo, às vezes é um processo muito longo, um processo pautado por provações, mas às vezes pode ser algo também instantâneo, pode ser algo imediato, depende da vontade de Deus. Abraão teve o filho da promessa com 25 anos depois que lhe foi prometido esse filho. Assim, situações que acontecem na mesma hora. A minha fé, uma fé que trouxe um grande milagre, aconteceu imediatamente, que demore a acontecer. Seja uma fé que aconteça de imediato, mas elas têm algo que é comum, porque todas elas, em todas as situações, primeiro eu tomo posse dessa fé através dos meus olhos espirituais. Primeiro eu tomo posse dessa fé através da minha confiança no Senhor, de que efetivamente me entrega aquilo que meus olhos espirituais já haviam visto. Eu queria, nesse tempo rápido que falta, trazer um testemunho para vocês de algo que aconteceu na minha vida, de algo que aconteceu na minha casa, e eu tive a oportunidade nessa semana
de todas as famílias de Minas Angeles são muito preciosas, todas, absolutamente todas. Mas nós fizemos uma visita a uma família muito preciosa da nossa igreja, e lá a gente conversando, e lá eu falei desse testemunho, de como a minha pregação é sobre fé. Eu achei que devia concluir essa pregação na noite de hoje. Acho que não vai deixar, em nome de Jesus, trazendo esse testemunho para vocês. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está me ouvindo bem? Não? Como é que é? Mas acho que o barulho do ventilador está fazendo um pouco efeito, né? E até vocês estão me ouvindo bem? Mais ou menos, né? Está me ouvindo bem? Beleza. Então deixa eu contar para você, nesses 15 minutos que me resta, um testemunho para ilustrar essa questão da fé que nós estamos trazendo à colação nessa noite. Daqueles que me conhecem há mais tempo, eu sou pai. Eu e minha esposa apresentada, nós somos pais de 4 filhos. E dentre esses 4 filhos, o segundo, que se chama Eric, ele estava com 17 anos e aí havia passado no vestibular, no curso de engenharia, e aí entrou lá para a universidade no mês de janeiro, e no mês de abril tinha a Semana Santa, chamada Semana Santa, e naquela Semana Santa havia uma semana de folga. Aí, na quinta-feira, na quarta-feira à noite, ele nos falou que ele iria com mais um amigo dele, um filho de um casal muito amigo nosso. Eles iam para o Parque das Mangabeiras, ia fazer ali um piquenique. Mas é interessante que quando ele nos falou isso, a minha esposa até preparou o lanche, tudo para levar para o piquenique, mas o nosso coração ficou muito fechado. Não sei porquê, tanto o coração dela quanto o meu, nós ficamos com o coração muito fechado, nós ficamos muito afligidos com aquilo e não sabíamos por que era. Eu advogava para uma fundação e eu atendia nessa fundação às segundas e às quintas. Então na quinta-feira fui para lá, e quando eu estava saindo de lá, e aí o que acontece? A minha esposa já estava muito preocupada, porque ela tentava falar com ele e não conseguia falar com ele. Eu ligava, não conseguia, ligava para colegas, não conseguia. E aí o seguinte, aí eu estava lá na fundação, estava saindo já, o último saindo do jurídico lá, aí recebi uma ligação. Quando eu atendi, era o irmão desse rapaz que tinha ido com o Eric para supostamente para o Parque das Mangabeiras. E eles têm muita intimidade comigo, eles me chamam de tio. Ele falou assim: tio Rodrigão, alô, oi Yuri, tudo bem? Tudo bem. Ele me falou assim: eu estou ligando para o senhor para te falar que o Eric sofreu um acidente lá em Macacos e ele veio de helicóptero está no João 23 e está no setor de politraumatismo e ele está em coma. Aí, no momento que ele falou aquilo comigo, parece que o chão afundou comigo. E ele falou assim: eu estou indo para lá agora. Eu falei: tá bom, meu filho, obrigado, eu estou indo para lá também. Quando eu desliguei, eu bati o joelho no chão naquele lugar que eu estava. E eu disse: Deus, o meu filho está no pronto-socorro, no setor mais crítico do pronto-socorro, em coma. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Senhor, e eu tenho certeza absoluta que o meu filho vai sair daquele hospital andando, Senhor. Bati o joelho e orei. Liguei para minha esposa, ela falou comigo assim: eu estou extremamente preocupada porque eu não estou conseguindo contato com o Eric. E eu disse para ela: o Eric está no pronto-socorro, venha para o pronto-socorro que eu estou indo para lá também.
Nós fomos para o pronto-socorro. Quando chegamos lá, na entrada do pronto-socorro, o Yuri, que era o irmão desse menino que estava lá com o Eric, lá em Macacos, também já estava lá. Nós entramos, quando entramos lá, a pessoa nos abordou lá na entrada do pronto-socorro, falou: vocês precisam de passar para mim os dados, as informações, os dados dele, que ele entrou aqui sem identificação, e se acontecer alguma coisa, nós precisamos de ter informação dela. Eu falei: moça, eu estou com um filho lá no setor de pólio, em coma, você quer que eu pare para te dar informação? Eu vou primeiro visitar e ver como é que está meu filho. Quando nós chegamos dentro do setor de politraumatismo, ele estava lá todo entubado, com aparelhos lá apitando, fazendo aquele barulho. Naquele momento eu cheguei com a minha esposa e nós batemos o joelho no chão. Ela bateu o joelho no chão e eu segurei na mão dela e nós começamos a orar e oramos. E ela, dentro do mesmo espírito que tinha me dito, ela falou que o nosso filho vai sair daqui andando, porque nós cremos no prover do traumatismo. Tem que conversar com o médico e perguntei para ele me falar sobre aquela situação, sobre o que estava acontecendo. Ele falou comigo: seu filho teve um acidente gravíssimo lá em Macacos, ele veio de helicóptero, ele estava em coma induzido, e agora nós tiramos o coma e ele não volta. E eu vou ser muito sincero, se ele voltar, ele possivelmente vai vegetar, porque ele ficou dentro d'água muito tempo, ele teve um comprometimento no cérebro. Eu fiz da segunda forma, minha esposa está aqui, ela pode dizer, eu falei: doutor, o Deus que eu sirvo não vai permitir que isso aconteça. O Deus que eu sirvo não vai permitir que o meu filho fique nesse estado que o senhor está profetizando, porque eu creio nesse Deus que eu sirvo, doutor. E naquele momento, meus irmãos, o médico olhou para mim com um olho desse tamanho e ele não falou absolutamente nada, ele ficou calado. Nós sentamos do lado e começamos a orar e acionamos a sala, a célula, a nossa célula, ligamos a Gilvinha que já estava orando com as mulheres lá, reuniu todas as mulheres lá e começaram a orar, e só via espírito de morte, e elas orando, e a gente orando, e acionamos a igreja, e a igreja orando, e a gente sentado ali, minha esposa chorando, mas a todo tempo a gente crendo. Chegou uma pessoa lá e disse assim: olha, ali no terceiro andar tem uma capela, vá lá e ore. Eu perdi o meu filho há 6 meses, né? Um acidente assim também. Nós falamos: mas com o nosso filho não vai acontecer assim. E estamos orando. Nós chegamos lá por volta de 7h30. Quando foi 9 horas, a mãe desse menino que estava lá, do Yuri, estava do lado do leito dele, que o leito dele ficava bem perto da porta. Quando foi 9 horas, sai de lá gritando. Quem foi, filho? Foi ela ou foi eu? O macho saiu de lá gritando. E ele acordou naquele momento e começou a falar. Naquele momento ele acordou e já chamou o nome dela, foi Nilma, entubado, porque ele estava todo amarrado e tentando destubar. Naquele momento ali, aquela loucura, e teve ali uma loucura ali dentro daquele pronto-socorro, e as pessoas começaram a chorar, e chegou uma enfermeira e falou para a gente: tem 18 anos que eu trabalho aqui nesse pronto-socorro, eu nunca vi alguém estar em coma profundo como seu filho, levantar e falar o que aconteceu, o que está acontecendo nesse lugar. Porque é um Deus que cura, é um Deus que ressuscita, é um Deus que restaura, é um Deus que faz tudo. E naquele momento, o médico estava lá com o olho desse tamanho, e ele caminhava para frente e para trás, e começava a olhar para o Eric, e eles começaram: nós temos que tirar, e começou a tirar o tubo, e começou a tirar tudo. Ele olhou para a mãe dele: mamãe, o que você está fazendo aqui? Perguntou: cadê a Lohane? Lohane é a mocinha que está vindo para lá, e agora deixa eu contar o que aconteceu. Eles não foram na verdade, eles mentiram, eles não foram na verdade, foram para Macacos, e chegando lá, o que aconteceu? Ele pulou de cabeça num poço daquele que era raso. O poço estava cheio de areia. Ele bateu a cabeça lá, e esse dia ele ficou lá dentro, e a mocinha ficou desesperada, saiu gritando, e aí chegaram e tiraram ele agonizando. E aí viram que ele não teria condição de vir de carro, porque ele estava morrendo mesmo. Eles
ligaram, chamaram o helicóptero. Gente, eu não sei quem que foi, de onde é que foi. Isso é para que você saiba o cuidado de Deus, como é que Deus é. Nós não sabemos até hoje quem que ligou, quem que chamou, não sabemos de nada. Ele veio de lá sem nenhum documento, porque ficou tudo para lá para trás. Aí trouxeram ele, e aí quando trouxeram ele, já ligaram, porque não tinha naquela época, isso foi há 14 anos atrás, não tinha helicóptero lá no pronto-socorro, mas o helicóptero lá no hospital militar. Aí foram, pegaram ele e levaram ele para lá, e ou seja, ele estava praticamente morto. Mas aí, concluindo, sendo breve, porque não dá para contar com muito detalhe, mas aí o seguinte, aí fato é que aí tiraram tudo, e o Eric lá, e ficou todo mundo maluco dentro ali dentro, todo mundo, os enfermeiros, todo mundo maluco, e eles não sabiam o que faziam ali dentro, não sabia. Aí ficou lá, ele ficou ainda aquele resto de noite. Quando foi pela manhã, chegou um rapaz, um enfermeiro que tinha trabalhado no dia anterior. Aí ele chegou lá e perguntou para o outro assim, falou assim, cadê aquele menino que veio lá de Raposos? Aí ele falou assim, olha ele aí, de macaco, né, filho? De macaco, olha ele aí. Ele estava sentado aqui. Não, aquele que veio em coma lá de macacos, é esse menino. Ele, não, vocês estão enganados, é esse menino aí, foi ele que veio de lá. E ele falou assim, mas meu Deus do céu, o que aconteceu com esse menino, gente? Ele estava morto aqui, entendeu? Mas o que aconteceu com ele? É Deus maravilhoso. Aí a médica falou assim, olha, vamos pegar ele e levar ali para o setor de observação, vamos levar ele para lá. Levou ele para lá e falou com ele assim, o Eric, você ressuscitou. O que aconteceu com você, a médica falando comigo, o que aconteceu com você, a medicina não explica. Você estava vendo aquele rapaz que eu estava conversando com ele ali naquela janela de vida agora, lá dentro? Aquele foi o médico que te trouxe no helicóptero. Você estava com Glaucio 5 dentro do helicóptero. Quando chegou aqui, o Glaucio era Glaucio 3. O que é esse Glaucio? Até 9 está mais ou menos normal. Para baixo é terrível. 5 já era, já está morto. 3 você já está morto, você não tem nenhum movimento seu mais. Você já está morto, completamente morto. E ela falou, então nós não temos explicação para isso, a medicina não tem explicação para isso. Eu falei, doutora, eu louvo a Deus pela vida da senhora e de todos que atenderam aqui. A medicina não tem, mas Deus tem explicação, porque Ele é Deus, porque Ele é um Deus de todas as coisas, porque Ele cura, porque Ele restaura, porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o verdadeiro Deus. E ali ela falou assim, nós vamos fazer agora uns exames ali com ele. Nós vamos fazer exame porque para ver se a gente tem uma conclusão de alguma coisa. E aí por 3 horas fez os exames e veio o resultado dos exames. E aí eles estavam numa porta de vidro, e aí eles levantavam assim e olhavam, e passava para o outro, e o outro também olhava, e passava para o outro, e o outro também olhava, e conversavam lá dentro daquela sala de vidro que tem lá. Aí de repente ela vem de lá e me chama, fala, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Fizemos todos os exames e ele não tem nada. Ele tinha fratura interna quando ele chegou lá, dentro do hospital. Ela falou assim, Eric, a nossa previsão sobre o ponto de vista da medicina é que você, a melhor hipótese era ficar tetraplégico e ficar ainda vegetando, porque faltou oxigênio no seu cérebro. O seu pulmão chegou cheio de areia, você comeu areia lá quando você estava lá dentro, entendeu? Mas falou assim, olha, eu vou liberar ele agora aqui, vai embora, e a única coisa que eu vou pedir é para comer maçã, porque ele comeu muita terra, mas eu não vou passar nada, porque ele não tem nada. E volto para dizer para você mais uma vez, a medicina não tem explicação para isso. A medicina não tem explicação para isso. E aí, já completando, teve um momento que nós estávamos, eu estava conversando com um rapaz, com um enfermeiro, na entrada do setor de observação. E de repente vem outra pessoa de lá e fala com ele, chega para ele assim, fala assim, meu Deus do céu, fulano, conhecido dele de lá, né? O que está acontecendo? Ele falou, o quê? Ele falou assim, você estava aí conversando com esse senhor, de repente tinha um homem gigante perto de vocês. Tinha um homem gigante perto de vocês. De repente ele sumiu, ele não estava aí mais. Eu nunca fiz isso. Aí você que trabalhava lá na faxina, ela passou perto de mim 2 vezes. E passou perto de mim de novo. Ela falou assim, ô moço,
Eu não tenho costume de falar com pessoas aqui dentro do pronto-socorro. Eu sou uma serviçal aqui dentro, mas eu sou uma mulher de Deus. E eu não sei por que razão eu resisti de falar, mas o Senhor manda me falar que Ele é contigo. Ele é contigo. E eu pude perceber ali a mão, o mover de Deus na vida do nosso filho. Mas nós tomamos posse antes pela fé no Senhor. Antes que nós tivéssemos visto a cura dele, a ressurreição dele, praticamente. Tanto eu quanto a minha esposa, nós tomamos posse daquilo ali. Sabe por quê? Não foi por nós, é pelo Deus que nós cremos. É no Deus que nós confiamos. É o Deus para o qual nós entregamos a nossa vida. E já para concluir, vindo aqui o grupo de louvor, a minha esposa, ela ficou muito assim, chocada com isso. E ela teve um princípio de isquemia. E ela foi no médico, aí o médico perguntou para ela assim: a senhora teve algum susto muito alto, alguma coisa? Ela falou assim: sim, tive. E ela contou o caso do meu filho. E ela falou assim: ele ficou em estado lá em coma, e ele chegou a Glaucio 3. Ele falou assim: não, a senhora deve estar enganada, isso é impossível, alguém estar com Glaucio 3 e estar vivo, a senhora está enganada, a senhora ouviu diferente do que foi. Aí minha esposa deixou para lá, deixou ela, deixa para lá, foi isso que aconteceu, mas você já, até o médico não acreditou, e não é para acreditar mesmo, porque as coisas de Deus são loucuras para o homem natural. Amém? Que nós não cremos só naquilo que nossos olhos veem. Já finalizando aqui, eu queria dizer para você o seguinte, lá no livro de João 6:1 fala que no momento que Jesus começou a fazer milagres, muitos milagres, multidões começou a acompanhar, começou a ir aí em volta do Senhor, multidão começou a ir onde Jesus estava. As pessoas iam ali porque elas viam aquilo que o Senhor fazia, porque elas viam com os olhos naturais dela. Mas no momento que o Senhor Jesus foi ali para a cruz, no momento da crucificação, haviam 4 pessoas ali com ele: as 2 Maria, Salomé e João. Aqueles efetivamente acreditaram, tinham fé nas promessas do Senhor. Mas aquelas pessoas ali viam aquele homem que estava fazendo milagre, de repente um homem fragilizado, um homem preso, um homem chicoteado, um homem cuspido, um homem pregado na cruz, e tudo isso sem que ele nada falasse. As pessoas disseram: não, esse não é o Messias, esse não pode ser o Messias. Como é que é tão subserviente assim? Porque as pessoas estavam crendo naquilo que elas viam, e não naquilo, não na promessa do Senhor, não naquilo que está estabelecido, que Jesus viria, morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Portanto, creia no Senhor e nas promessas do Senhor, meu irmão. Tenha fé, fique de pé no seu lugar. Nós vamos ouvir, tem mais um louvor? Aleluia. Aleluia. Me escutas quando clamo, e acalma meu pesar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti.
impossível, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Você crê? Oh, aleluia! Nada é impossível para Deus. Quero meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és aqui. Que você crê. Creio que és tudo para mim. Oh, aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Bem suave, cante, porque nesta noite eu creio que o Deus daquele dia que tocou no filho do pastor Antônio, ele está aqui. Ele está aqui nesta noite. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Talvez você entrou aqui neste lugar, nesta noite, e você precisa do toque do Senhor na sua vida. E nós cremos nesse Deus que está aqui nesta noite. E Ele pode te tocar. E eu quero cantar bem suave essa cantão nesse momento final do culto, com a licença do pastor Antônio. Eu queria fazer essa oração de cura aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos sim na cura do Senhor, Pai. Que a tua palavra não é uma teoria, Pai. Ela é real, ela é verdadeira. Por isso, Pai, nessa hora, as mãos estendidas para o céu, como ato de rendimento ao Senhor, papai. Traga a tua cura neste lugar, papai. Cura todo medo, toda ansiedade, papai. Cura toda ferida da alma, Deus. Cura, papai, toda enfermidade, Senhor. Cura a tua igreja, Deus. Cura o teu povo, Deus. Nós confiamos no Senhor. Uns confiam em carro, outros confiam em cavaleiro, mas nós confiamos no Pai do Filho Santo, Senhor. Pode curar, Deus. Traga a tua cura, Deus, sobre esse lugar. Em nome de Jesus. Traga a tua cura sobre Em nome de Jesus. sobre cada Em nome de Jesus. Cura o teu povo. Toca agora, em nome de Jesus. Toca, papai. Sim. Toca em cada filho, Sim, em nome de Deus. Jesus. Toca, papai. Oh, Deus. Oh, aleluia! Creio, cante. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Receba o toque. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus, aleluia. 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 Só para completar de falar. Na segunda-feira o Eric estava normalmente na escola, sem nenhum entrave, sem nada, tocando a sua vida com normalidade. Amém? Eu queria que você colocasse a tua mão no teu coração e dissesse para mim, dissesse comigo nessa noite: Senhor Jesus,
Nessa noite, eu abro meu coração para te receber como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, nessa noite eu volto novamente aos caminhos do Senhor para nunca mais sair, porque eu sei que só há vida em Ti. Gostaria de saber se tem alguém nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, se reconciliando com o Senhor. Se você é uma dessas pessoas, levante a tua mão no teu lugar. Se você quer reconciliar com o Senhor nessa noite, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, levante a tua mão. Tem alguém nessa condição? Acredito que não, porque todos que estão aqui, já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Levante as tuas mãos, aleluia, aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, e que a graça maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre o povo de Deus, toda a face da terra. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha uma semana abençoada, que o Senhor te conduza a cada passo, que a graça e a glória do Senhor te acompanhem onde você estiver, que você escolha exalar o bom perfume de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.